arcanjo, protegei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as amparadas e as ciladas do demônio. Porque, meu Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o Cristo, pela vida celeste, pela virtude divina, resistai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. entregamos cada palavra dessa direção de coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Então, estamos na nossa primeira semana da Quaresma de São Miguel, onde eu pedi que todos receberam aquela orientação que eu lessem o Evangelho de São Mateus inteiro, né? Fizessem as visitas, tudo certinho. E a nossa reflexão durante esta Quaresma sempre vai ser na direção que eu coloquei embaixo, na busca de uma obediência e uma humildade sincera, né? E isso ninguém pode dar a nós, né? O seu Espírito Santo. Mas só vai dar se a gente de verdade buscar e estar disposto às renúncias necessárias para se alcançar a obediência e a humildade. Não se tem humildade e obediência sem renúncia. Não se tem. Eu quero ser humilde, mas eu não quero pedir perdão para alguém. Mas se eu não renunciar a esse não querer pedir perdão, eu não vou conseguir ser humilde e pedir perdão. Se eu preciso me reconciliar com alguém e eu quero ser humilde, me faça a proposta de ser humilde, mas se eu não der esse passo concreto de pedir a Deus a graça e ir até lá, se eu deixar o orgulho vencer e o meu querer vencer, se eu não fizer essa renúncia, eu não alcanço a humildade. Mesma coisa com a obediência. A obediência primeiro a Deus e à igreja. Jesus fala pro jovem rico no Evangelho, Jesus fala todos os mandamentos e ele diz que ele já fazia tudo aquilo, né? Mas alguma coisa faltava. E ele sabia que faltava, porque se ele não soubesse, ele não ia perguntar. Se ele achasse que estava tudo certo, ele não ia perguntar para Jesus, o que me falta ainda? Porque na verdade ele sabia o que faltava. É que às vezes nós mesmos nos enganamos. Às vezes a gente sabe o que falta para mim ser mais humilde, mas eu faço questão de não ouvir a minha consciência e não escutar dentro de mim o que preciso fazer para ser mais humilde, para ser mais obediente. Então Jesus foi e falou para ele, então você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, porque Jesus conhecia profundamente o coração dele e o apego dele à riqueza toda que ele tinha. E ele também sabia disso. Só que ele achou que ia conseguir talvez um atalho sem passar por essa renúncia necessária. Mas Jesus não pode dar atalho, porque ele é a verdade. Ele só pode dar a verdade. E Jesus mostra para ele claramente, fala, olha, como se dissesse em outras palavras, você sabe muito bem, é isso aí mesmo que está na tua consciência, é isso aí mesmo que está no teu coração que te falta, que você sabe que falta. Vai e faz. Vai e faz. Não busque atalho. Não busque cortar caminho, né? No coração de cada um de nós, quando nós pedimos com sinceridade, o Espírito Santo dita o que devemos fazer. Quando nós rezamos e nos colocamos diante do Santíssimo Sacramento, quando nós comungamos a carne e o sangue de Jesus, quando nós nos confessamos, participamos dos sacramentos, rezamos o terço, nós buscamos a Deus de verdade. Quando nós buscamos de coração a Deus, o Espírito Santo dita os passos a serem dados.
Só que a gente só dá o passo se a gente quiser. Jesus não nos obriga. Mas nós sabemos muito bem. Que nem eu estou falando com vocês e a própria consciência, o Espírito Santo está falando na consciência de cada um de vocês o que deve ser feito, não é verdade? Quem está pensando isso agora? Levanta a mão. A gente vai entendendo durante a pregação o que a gente deve fazer. Porque o Espírito Santo vai falando. Então nessa quaresma de São Miguel, os passos devem ser concretos nessa direção. Não pode ficar adiando para a quaresma passar e não buscar, porque só quem perde é nós mesmos, né? Eu peguei um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e seguinte, do 12 adiante. Eu vou ler e a gente vai meditar um pouquinho sobre essa passagem. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para vos dirigir no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles um singular amor, em vista do cargo que eles exercem. Vamos parar por aqui e depois a gente continua. Vou só repetir para ficar bem claro para a gente. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para vos dirigir no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles um singular amor, em vista do cargo que exercem. Nós ouvimos hoje na primeira leitura também, falando sobre os juízes, né, que Deus colocava, e enquanto, vocês prestaram atenção? Enquanto se obedecia o que o juiz falava, o negócio dava certo, o juiz morria e o povo se perdia, né? Isso aí, mas isso é uma linguagem também para a gente entender, se encaixando com essa leitura aqui. Reconheçais aqueles que arduamente trabalham para vos dirigir. Então, isso é um princípio da busca da humildade e da obediência. Escutar a voz daqueles que por nós, que vieram antes de nós, e que por nós se entregam, que se consomem, que, entre aspas, desistem da própria vida para gerar vida, né? Entre aspas, porque na verdade não se desiste, né, da vida, se mergulha numa vida mais plena. Mas aqueles que consomem a vida por cada um de nós, exemplo para as irmãs, a irmã Maria, que é cofundadora de nossa comunidade no ramo celibatário feminino e que é a ministra geral das irmãs. O respeito que se deve ter às irmãs, principalmente com a irmã Maria, e o amor singular deve ser algo muito forte se a gente de verdade quiser buscar humildade e obediência. Por toda a história, por toda a vida dela, eu que cuidei dela desde os primeiros passos, né, na fé até hoje, sei o quanto que ela cresceu, quanto que ela renunciou, quantas renúncias ela teve na vida dela, como que ela deu tudo aos pobres para seguir Jesus no caminho mais perfeito, e tudo, não é só bem material, ela deu tudo mesmo. Eu me alegro de ver, eu chego na casa, eu vejo, ela está trabalhando, está cansada, está ali, e isso deve ser um exemplo para as que entram agora e para as que já estão caminhando com ela. Ela é a primogênita, né, da nossa comunidade. E aqui o apóstolo Paulo chama atenção para isso, para esse amor singular, esse amor particular que se deve com aqueles que estão à nossa frente. Até pelas decisões que parecem às vezes não serem boas. Às vezes, quando o pai dá uma bronca num filho, corrige, dá uma punição, não quer dizer que ele não gosta, quer dizer que ele gosta. Porque se deixa de qualquer jeito é porque não gosta. Então, às vezes aplica uma correção, mas tudo é por caridade, por amor. E eu sou testemunha de que como isso dói mais em quem dá a punição, do que em quem recebe. Porque você ama profundamente e você
você já sabe que a pessoa não vai entender no momento. Então aquilo vai causar dor nela. Então por causa da dor que vai ser causada nela, você sofre. Mas você vê o que vem depois, o que vai vir de fruto daquilo tudo. Então a irmã Maria não está aqui, mas falo a ela, né, que eu sei que ela vai ouvir, né, que eu a amo de uma forma muito particular. Minha filha primogênita, a primeira freira dessa comunidade, né, é meu coração, né. Se eu fosse freira, eu seria a irmã Maria, né. E se eu fosse padre, seria o padre Sérgio. Sou um serralheiro, né. Então, esses que vieram primeiro, que entregam a vida no dia a dia, precisam ter uma atenção especial. E não é que... Eu não gosto de ver quando os missionários brincam, tá puxando o saco da ministra, tá puxando o saco do padre Sérgio, tá... porque a pessoa está tratando com carinho, está tratando com respeito. Então, se deve isso por obediência a Deus. Se deve isso como reconhecimento de alguém que está entregando a vida por você, né? A irmã Maria morou naquela casa que hoje é a casa que a irmã Dulce mora. A irmã Maria morou lá sozinha. Ela morou algumas semanas lá sozinha mesmo. Ela era a única que tinha, então ela morava lá sozinha. Ela saiu do serviço dela, abandonou tudo. Não existia estrutura nenhuma na comunidade como hoje existe. Ela se lançou nos braços de Deus, foi para aquela casa, entregou a vida dela ali, chorou, sorriu, quis desistir, mas continuou. E continua até hoje. Teve um assédio de Satanás violento naquela casa. Você lembra, padre, no comecinho da casa, né, ela dormindo sozinha lá, e o demônio tocou o horror dentro da casa e andou no telhado e assustou ela. Ela ficou em pânico e a gente foi para lá tudo, e ela foi dormir na casa do Lu no dia, e depois a gente ficava revezando. Eu e a Vanessa com as crianças, dormia lá uma noite com ela, depois no outro dia era a Carol e o Jabá, depois era o Dito e a Vicky, o Tó e a Paula, e os casais foram revezando para que ela não ficasse sozinha. Ela tinha 1000 motivos para desistir, né? Numa comunidade sem estrutura nenhuma, ela estou fazendo o que aqui? Né? Mas entregou a sua vida, por isso que merece o respeito. Tende para com eles um singular amor em vista do cargo que exerce. Conservai a paz entre vós. Pedimos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência com todos. Vede que ninguém pague o outro o mal por mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e com todos. Vivei sempre contentes, e orai sem cessar. Viver sempre contente não é viver sempre dando risada. A alegria do cristão é muito diferente daquela alegria sentimental. Aquela alegria que a gente sente quando a gente tem um prazer ou quando a gente tem uma satisfação. Essa é a alegria do mundo. A alegria em Deus não é essa. Não é a alegria da satisfação, do sossego e do prazer. A alegria de Deus é a convicção de que Jesus te ama e de que você o ama e que ele é seu e você é dele. Essa é a alegria. Só isso basta. Como diz aquele canto de São Francisco, escreveu, e a Shalom fez a música, né? Que ela, eu sou teu, tu és meu. É uma das músicas que eu mais gosto, porque ela fala tudo. O que é a alegria do cristão? A alegria dele é ser de Deus e Deus ser dele. É esta que é a alegria. E isso pode acontecer em momento de choro, isso pode acontecer em momento de desespero, isso pode acontecer em momento de decepção, isso pode acontecer em momento de dor. Essa alegria, essa convicção, ela acontece diante de todos os sentimentos que um ser humano pode ter. É essa alegria, quando diz aqui, vivei sempre contentes. É contente assim. Contente de que eu estou satisfeito de ter Jesus como meu Deus, e eu ser dele e ele ser meu. Por isso sou feliz. Continua o apóstolo Paulo dizendo aqui: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Nós somos uma comunidade eucarística. Eucaristia quer dizer
quer dizer ação de graças. Quer dizer um momento que se dá graças a Deus. Então tudo que nós fazemos, tudo, exatamente tudo, nosso serviço na casa, nosso trabalho, nossas orações, nossas pastorais, nossas adorações, tudo que fazemos é de forma eucarística que fazemos. É e deve ser em ação de graças. Sempre em ação de graças. Nunca, quando eu digo em ação de graças, quer dizer assim, sempre num sentimento de agradecimento, num sentimento de que eu estou fazendo isso agradecendo a Deus. Não estou fazendo isso para receber algo de Deus. Não estou fazendo isso para comprar o céu. Não estou fazendo isso para ter méritos no céu. Eu já estou fazendo isso por graças, dando gratidão a Deus. Essa é minha ação de graças. O meu agradecimento é isso que eu faço. Isso é um amor eucarístico. Isso que São Paulo fala aqui. E terminando ele diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, e guardai-vos de toda espécie de mal. Quando o apóstolo Paulo diz não extingais o Espírito, ele quer falar muito forte para essa comunidade de Tessalonicense, para nós hoje também, de que às vezes a gente pode cair na arrogância, né? De, eu já caminho há muito tempo na igreja, já tenho uma fé madura, eu não preciso mais orar em línguas. Isso é coisa para iniciante. Eu não preciso mais dos dons do Espírito Santo. Aí se começa a extinguir o Espírito, começa a tirar e começa a se viver na carne. E se começa a perder o amor. E se perder o Espírito Santo, perdeu tudo. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, os dons do Espírito Santo não devem nunca na nossa vida ser extinguidos. Nunca. Eu, às vezes, em casa, estou sozinho rezando. Eu rezo em língua sozinho, às vezes, à noite. Rezo sozinho. Não tem ninguém vendo, não tem ali, mas eu rezo. Por quê? Porque isso é de Deus. É um dom de Deus. E é tão simples que os soberbos não entendem. Porque Deus revela as coisas para os pequenos, né? Não para os sábios. E quando a gente começa a se achar maduro demais na fé, já passei por essa fase, aí a gente começa a decair na fé. Viver uma fé de mornidão, um cristianismo que se conforma com este mundo, um cristianismo politicamente correto, com medo de se expor, um cristianismo covarde, né? Porque sem o Espírito Santo se vive um cristianismo covarde. O Espírito Santo é aquele que dá a fortaleza para o cristianismo. Então que nossa comunidade sempre seja assim, né? Exercendo os dons do Espírito. Ele diz aqui no final: guardai-vos, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Porque o tempo nos ensina o discernimento de muitas coisas, né? Principalmente no dom de profecia, o dom de revelação. A gente vai aprendendo, né, Pai? A gente vai eliminando aquilo que não é de Deus, porque a nossa profecia é imperfeita, vai dizer o mesmo São Paulo, né? Então, o tempo, o discernimento vai ensinando aquilo que é, aquilo que não é. A gente vai aprendendo, mas nunca podemos deixar de fazer por medo de errar. Deixar de se entregar a Deus por medo de errar. O próprio Deus vai nos ajudar a acertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.